Uma boa tarde a todos. Com uma imensa satisfação que eu venho nessa tarde incrementar, na verdade, a mensagem da nossa amiga, que veio muito a calhar com o tema que vai ser abordado, que é a necessidade de nós nos conhecermos para que alcancemos a paz, o objetivo de plenitude de um ser completo, de um ser espiritual, sob um olhar mais amplo do que esse que a gente pode pegar agora, imaginando que nós somos um ser que subsistíamos a esse corpo e que continuaremos existindo após ele também. Então, para iniciarmos o estudo dessa noite, eu trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, onde o nosso querido Allan Kardec perguntou qual o meio mais eficaz, mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E um sábio da antiguidade falou disso, os espíritos responderam. Esse sábio é Sócrates. Conhece a ti mesmo. Nessa mesma questão, Santo Agostinho complementa para nós, dizendo que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então vejam a importância da necessidade de nós nos conhecermos, se quisermos aceitar, entender as leis divinas e entender os propósitos que a reencarnação nos traz. E Joana de Ângeles nos diz que todo ser humano é uma incógnita a ser decifrada por ele mesmo. Ou seja, ninguém pode fazer isso pela gente. Outras pessoas podem até tentar, mas só vai ser eficaz se nós fizermos isso por nós mesmos. A gente consegue muito fazer quando é com os outros, né? A gente consegue resolver, às vezes, o problema, vem um amigo conta, acho que você pode fazer isso. Mas quando é com a gente, geralmente a gente esquece, né? A gente se intera sobre a novela, sobre o Facebook, sobre o assunto do vizinho, sobre economia, as finanças, mas a gente sempre esquece do ponto principal, que seria nós entendermos nossos estímulos, quais são nossas fraquezas, né? As minhas tendências, como eu posso estar melhorando tudo isso. Santo Agostinho nos diz também, ainda na questão 919, que todos os dias nós devemos reservar um momento, isso no início, até que se torne um hábito, nós possamos fazer o tempo todo. Reservar um momento do nosso dia para avaliarmos as nossas atitudes. Seja antes de dormir, ao acordar, no banho, o momento que você achar mais propício. E aí ponderar, valorar as atitudes que a gente tomou para com o próximo, se não ficou nada que precisa ser resolvido. E toda vez que eu tiver alguma dúvida sobre se aquela atitude que eu tomei foi adequada, foi correta ou não, toda vez que eu tiver alguma dúvida, Santo Agostinho nos recomenda que nós coloquemos como se fosse outra pessoa fazendo. Como eu julgaria se eu visse outra pessoa praticando aquela ação? E dessa forma, nós não teremos dúvida da forma de agir corretamente ou não. E nós estamos falando nessa busca da plenitude, na busca da paz. E o conceito de saúde é muito análogo ao conceito de plenitude, de paz. Então, eu trouxe para nós estudarmos essa noite o conceito de saúde pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte: a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e doenças. Vejam, então, que até o conceito de saúde aqui pela OMS, ele é algo mais amplo do que eu estar doente ou não. Ele é algo que envolve a saúde dos meus pensamentos, como o que eu ando pensando,
o meio em que eu vivo e as minhas atitudes para com a sociedade. Então, esse conceito de saúde envolve tudo isso. E como essa é uma palestra espírita, eu trouxe para nós também uma definição espiritual. Diversos autores definem saúde, diversos autores espirituais definem saúde, mas eu escolhi a definição de Emmanuel, no livro O Consolador, que diz o seguinte: a saúde é a perfeita harmonia da alma. Vejam que Emmanuel nem cita o corpo físico aqui. Para a obtenção da qual, essa harmonia da alma, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então vejam que nós sempre dizemos assim, olha, eu quero ser feliz, eu quero ser saudável, eu quero viver em paz. Mas é preciso que entendamos que esse objetivo que nós dizemos que queremos alcançar, ele deve ser merecido. Ele precisa ser alcançado, justamente. E muitas vezes as doenças, as moléstias, a situação que nós nos encontramos atualmente em nossa vida, serve justamente para contribuir, para que alcancemos, para que mereçamos, então, esse estado de plenitude que tanto desejamos. Eu gosto muito de usar um exemplo. Vamos imaginar uma reforma de uma casa. Se eu chego naquela casa que está sendo reformada e eu não tenho a planta daquela casa, eu não sei como vai ficar a obra pronta, eu só vejo a bagunça, eu só vejo tudo desarrumado, tudo quebrado. E é assim conosco também. É como se a planta da nossa casa fosse o nosso autoconhecimento, nós nos conhecermos. E quando a gente não busca isso, a gente só vê a bagunça, a gente se revolta muitas vezes com a situação em que temos que enfrentar, sem muitas vezes entender que nós é que desejamos isso, até antes de reencarnar, como forma de melhora, de evolução espiritual. E muitas vezes, olvidando essa necessidade das doenças e das situações de dificuldade aqui na Terra mesmo para a nossa evolução espiritual, quando nós adoecemos ou quando estamos passando por uma situação de dificuldade, nós buscamos nos ver livre do sofrimento. A gente não quer se conhecer e buscar a causa, a gente quer que alguém resolva o problema para a gente. Seja um médico, seja um terapeuta, seja a casa espírita, né? Eu quero que alguém tire aquele encosto que está me incomodando, eu quero que o médico me dê o melhor remédio e que aquilo se resolva de uma vez, né? E André Luiz nos faz uma proposta muito interessante, que inclusive foi colocada na prece inicial que a nossa amiga fez. Ele diz assim: somente o doente convertido em médico de si mesmo, somente o doente convertido em médico de si mesmo, que compreende que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico, pode alcançar a verdadeira cura. Vejam bem, eu não estou aqui em hipótese alguma falando que as profilaxias terrenas, que as medicações não têm sua valia. Imagina, jamais. Elas são importantíssimas, a gente precisa delas para que o nosso corpo possa se manter organizado para a gente cumprir nossos objetivos. Mas o André Luiz está falando da cura verdadeira, da cura aonde aquilo se originou. Então, se eu quero buscar algo mais profundo, eu também tenho que ir mais longe. Então, somente a medicação não vai ser suficiente se eu quero alcançar um objetivo de cura em minha vida. Seja a cura de uma doença, ou seja, a resolução de uma situação que eu esteja passando em minha vida. Basta que nós não nos esqueçamos também, sempre, de Jesus, que foi o nosso modelo e guia, né? E ele era um sábio que, em todas as suas curas do Evangelho, ele não medicava o corpo, mas sim a alma dos seus pacientes. Isso é muito interessante também para nós levarmos como intuição.
E um importante médico, médico e cientista alemão, Joseph Glaber, nos diz o seguinte, olha só, que a nossa saúde, é a real conexão criatura-criador. Conexão que nós temos com Deus. E a doença é o contrário momentâneo de tal fato. Jesus nos explicou isso muito bem através de uma parábola, a parábola do filho pródigo, que era a maneira que nós tínhamos de entender isso naquela época. Ele explica esse processo de conexão e desconexão. O filho, ingrato com tudo que o pai tinha para oferecer, ele pede a sua herança e vai embora. A partir do momento que aquele filho foi embora, ele se desconectou do pai. Ele já iniciou um processo de adoecimento. E aí leva um tempo até que ele perceba a necessidade da reconexão, que ele que ele gaste toda a sua dignidade física, a sua dignidade moral, as suas finanças, para que aí ele compreenda a necessidade de estar conectado ao pai. Então, quando ele percebe, ele volta e reconecta-se, é recebido com muito carinho. Vamos imaginar que, exatamente como eu coloquei no início da palestra, nós somos um espírito que já existia anteriormente e que continuará existindo. Então, Deus é bom e justo. Então, não tem nada que nós estejamos passando que nós não tenhamos construído aos poucos, muitas vezes até sem percebermos. E é colocado também em muitas obras do André Luiz a questão do pensamento. Como é que eu trouxe para mim, como que eu trouxe essa doença para o meu corpo físico? Através de pensamentos desregrados, desequilibrados, sejam em qualquer área da minha vida, quando eu desregulo a força do meu pensamento, eu altero a vibração das minhas energias. Essa alteração de vibração na minha alma transfere-se para o meu perispírito. E se continuada ao longo dos anos, ela vai acabar se refletindo no corpo físico. Então, quando nós temos a doença propriamente dita, ela já é um sintoma do que se iniciou já há um tempo atrás. Quando pode ser nessa vida, ou pode ser em uma vida anterior também. E a principal forma de desconexão que nós temos, segundo o Livro dos Espíritos também, é o egoísmo. Que o Livro dos Espíritos, na questão 913, traz como sendo a origem, a raiz de todas as nossas vicissitudes, os nossos vícios, sejam eles físicos ou não. Então, e vocês vejam que se você decompor a palavra egoísmo, ela significa um adoecimento do ego. Então, vejam, toda vez que eu falo que seja feita a minha vontade, e não como quando eu oro o Pai Nosso, que eu digo, seja feita a vossa vontade, Senhor. Toda vez que eu digo que será feita a minha vontade, que eu quero que seja feita a minha vontade, eu tiro Deus do lugar e coloco o meu ego, eu me desconecto de Deus. E eu inicio um processo de adoecimento toda vez que eu desejo que seja feita a minha vontade. Que eu não me conheço o suficiente para entender o processo pelo qual eu estou passando naquele momento. E então eu sei que a forma de desconexão, muitas vezes, ela é originada no egoísmo. Então, como que eu faço para me conectar, então, a Deus, né? Para eu manter, seguindo as leis divinas, né? Andando no caminho certo. Jesus também já nos deixou aí esse mandamento maior já há mais de 2000 anos, que ele nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é por isso também que eu venho trazer essa necessidade do autoconhecimento. Porque, gente, se eu não me conheço, fica difícil eu me amar. Porque se eu não entendo por que é que aquilo está acontecendo comigo, muitas vezes eu começo a me punir. Eu não percebo que eu sou um ser ainda perfectível, que eu estou em um estágio de evolução, que eu necessito aprender alguma coisa ali. E eu fico almejando coisas ao meu redor
e começo a me punir, a praticar menos-valia para comigo mesmo. Então, se eu me entendo, se eu, através do autoconhecimento, quando eu começo a reservar um momento para mim entender por que eu ajo de determinada maneira, como é que eu posso estar modificando determinada conduta em minha vida, que eu tomava até hoje essa conduta, mas agora eu vi que isso não está legal. Então, só me conhecendo é que eu posso me amar. Porque fica muito difícil também eu amar a Deus que eu não posso nem ver, se eu não me conheço e se eu não me amo. Imagina como que amor que eu vou dar para o meu próximo se eu não me amo, se eu não tenho um pingo de amor próprio. Fica muito difícil, fica quase impossível. E a nossa busca da felicidade, se ela tiver como objetivo apenas a satisfação dos nossos desejos e instintos aqui na Terra, essa busca da nossa felicidade vai ser muito limitada. Ela está muito limitada. Nós estamos olhando de uma forma muito baixa. Por quê, gente? Porque a matéria, ela não pode fornecer ao homem sentido pleno de significado da existência como um espírito imortal. Por que ela não pode me fornecer esse sentido pleno de significado? Porque ela é impermanente, a matéria é impermanente, ela é inconstante. Por mais que eu ache que eu tenha algum domínio sobre a matéria, eu não tenho nenhum. Então, se eu tiver como objetivo na minha vida, o meu desejo for, por exemplo, eu cultuar apenas o meu corpo, eu vou envelhecer, isso vai passar. Se eu tiver como objetivo apenas o meu bem-estar físico, as coisas ao meu redor estarem lindas, belas, sempre só para esse lado, também isso vai passar. Basta nós nos lembrarmos de civilizações como a Atlântida, civilização egípcia, que hoje não passam de meros destroços. Então, nada aqui na Terra, na matéria, é permanente. Então, nós não podemos colocar os nossos objetivos nisso. Doutor Dias da Cruz, através do médium Andrei Moreira, no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, nos diz que o desejo, os nossos desejos, eles não devem ser a nossa finalidade, eles não devem ser o nosso objetivo, eles devem ser o nosso instrumento para alcançar este objetivo. Eles devem ser, os nossos desejos devem ser como o combustível de um carro em que o volante é a nossa vontade. Então, o desejo, ele deve ser como o horizonte. Quando alcançado, logo o outro deve se formar adiante. Porque o desejo, ele deve servir para que nós possamos caminhar além. Sempre como degrau para que nós alcancemos um objetivo que enriqueça a nossa personalidade. Essa que nós vamos levar quando aqui nós deixarmos esse corpo físico. É para isso que devem servir os desejos em nossa vida. Sempre com um propósito, como um combustível para um propósito superior. Porque se assim não for, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos sentir vazios. Porque, como eu disse, a matéria não pode nos fornecer sentido pleno de significado e de existência. Ela é passageira. E Doutor Dias da Cruz também, através do médium Andrei Moreira, nos diz que o amor que me faz falta, o amor que faz falta para mim não é o amor que eu não tenho, não é o amor que os outros não me dão, não é esse amor que me faz falta. O amor que me faz falta é o amor que faz falta não é o amor que não se tem. O amor que faz falta é o amor que se retém. É o amor que todos nós trazemos conosco e quando nós dizemos que a nossa vontade é que será feita, nós nos desconectamos do Pai e não conseguimos muitas vezes ter acesso a isso que nós trazemos conosco. Porque a real harmonia do espírito não depende das coisas exteriores. Grandes espíritos já vieram nos mostrar isso, mas a gente custa para entender. Jesus mesmo veio humildemente, nasceu numa manjedoura, viveu a vida toda simples. Chico Xavier também veio sempre humilde. Esses espíritos vieram nos mostrar que não importa de onde a gente veio, importa para onde a gente está indo. E eles vieram mostrar também, nessa humildade de vida, que
nós não dependemos de nada de fora para concluirmos o nosso objetivo. A gente só precisa do que a gente traz com a gente. Tudo que a gente precisa para concluir o nosso objetivo aqui na Terra, a gente já traz conosco. O restante deve servir como combustível para que almejemos sempre objetivos superiores. Mas o que a gente precisa, a gente já traz conosco. Então, enquanto o mundo clama pelo nosso êxito imediato, pelo agora, né, o acúmulo de coisas, a vida, ao contrário disso, nos propõe amadurecimento emocional e uma renúncia constante, trabalhando o nosso metal interno, nos lapidando, melhorando, aparando as arestas que ainda faltam, que ainda necessitam, que foi o que realmente nós viemos aqui buscar, quando solicitamos a reencarnação. Joana de Ângeles nos faz uma proposta linda e verdadeira também. Ela nos diz assim, que assim como o processo de adoecimento é uma construção pessoal, como nós conseguimos construir a doença, também a saúde deverá sê-lo. Então, nós também temos a capacidade de construir a saúde novamente para nós, através de um processo de introspecção sadia para o despertar do autodescobrimento e do autoamor. Vejam bem, uma introspecção sadia, porque também é lógico que eu não vou adorar toda vez que eu for avaliar as minhas atitudes, é claro que não, justamente por isso que você está avaliando, porque você sabe que nós sabemos que nós, pelo menos, nós deveremos pensar que nós sempre precisamos estar nos melhorando, porque se a gente achar que a gente é perfeito, a gente não está aberto à mudança, né, se assim for. Então, toda vez que eu olhar lá para dentro, é claro que eu não vou estar satisfeito com o que eu vou encontrar. Mas aí eu não posso começar a falar, você é uma porcaria mesmo, né? Eu não quero ser assim. Claro que não, né, gente? Eu tenho que usar tudo o que eu encontro ali dentro ao meu favor, né? Para me beneficiar, porque é para isso que eu estou me conhecendo, para minha melhora. Então, o que sempre há uma maneira de as coisas ficarem melhores. Se eu encontrei ali uma situação que me incomodava, opa, essa atitude aqui me incomodava. Aliás, passou a me incomodar, eu não quero mais tomar. Essa outra aqui, não, essa eu vou continuar seguindo. Essa situação aqui, eu abandonei, né, não sigo mais. Como que eu posso melhorar isso, então? Eu vou pensando formas melhores de agir para estar me melhorando constantemente. E isso se trata de uma ampliação da consciência a respeito de nós mesmos, ou seja, autoconhecimento. Imaginemos a nossa mente humana, isso quem nos propõe é Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Imaginemos a mente humana como uma grande empresa, dividida em departamentos. Um departamento para a memória, outro para a inteligência, outro para a imaginação, outro para os desejos. Mas essa grande empresa, ela é gerida pela nossa vontade. Então, o grande gestor dessa empresa é a nossa vontade. Então, tudo o que nós fazemos é determinado pela nossa vontade. Muitas vezes, o meu ser consciente, a minha consciência, percebe a necessidade de uma mudança. Eu vejo que eu preciso mudar uma situação, como eu coloquei para vocês. Mas eu preciso desprender vontade para que eu realmente execute isso que eu percebi. Porque se eu só conscientemente perceber que eu preciso mudar determinada situação, mas eu não desprendo vontade para que eu possa resolver aquela situação, eu posso desenvolver um processo de culpa. Quando a minha consciência percebe a necessidade da mudança e eu não desprendo vontade para executar aquilo que eu percebi. E esse processo de culpa, ao longo dos anos, segundo Joana de Ângeles, pode vir se transformar no corpo físico em uma doença autoimune, qualquer que seja. Devido a você perceber que necessita de uma mudança e não desprende vontade para executá-la. Por exemplo, eu vejo que eu preciso emagrecer, tá? Eu percebi isso. Mas agora eu preciso desprender vontade para que eu execute alguma ação, alguma situação em que eu realmente, efetivamente, faça alguma coisa para que isso aconteça, né? Não fique só percebendo, porque senão aí é até pior. Então, a gente sempre tem que se preocupar
com o que a gente faz com a nossa vontade, quais são nossas condutas, como que a gente regra a nossa vontade, né? Em que eu condiciono a minha vontade? Quais são os meus hábitos? Será que eu condiciono a minha vontade a ficar lá horas e horas passando o Facebook, a esmo, olhando a vida das pessoas? Ou será que eu condiciono a minha vontade na frente da novela, na TV? Ou será que eu condiciono a minha vontade em objetivos superiores? No que eu condiciono a minha vontade? Quais são meus hábitos? Em que eu gasto o meu tempo? André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele nos explica como que a gente forma um hábito. E ele diz que a gente forma um hábito a partir do momento que a gente pensou alguma coisa, a gente já está formando o hábito. Então ele diz assim, que a perversão do nosso plano mental consciente, então toda vez que eu tenho aquela ideinha, que eu pensei uma coisa, só uma vez que seja, não tem essa. Em qualquer sentido da evolução, seja eu uma pessoa já bem entendida ou não, ainda mais ignorante, vai determinar a perversão do nosso psiquismo inconsciente, que é encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas, na esfera das operações automáticas. Então, ou seja, gente, toda vez que eu penso alguma coisa que eu desregrei a minha vontade, eu já enviei isso lá para o meu inconsciente e que depois vai ser responsável pelas minhas operações automáticas. Então, não tem, vou fazer só uma vez, ou segunda-feira eu começo determinada coisa, porque aí eu já estou desregrando a minha vontade. A partir do momento que eu desregrei, eu já estou formando hábitos. E aí existem vários estudos dizendo como que eu posso criar um hábito, como eu posso modificar um hábito, mas eles são muito relativos, porque depende do hábito que você quer criar ou que você quer eliminar. Porque, por exemplo, um hábito de comer uma fruta todo dia é muito mais fácil de se adquirir, como do que, por exemplo, o hábito, uma pessoa que quer deixar o hábito de fumar, é muito mais difícil. Então, depende do hábito. Você é que vai ter que se conhecer para entender o tempo que você vai precisar levar para que aquele hábito fique no passado. E André Luiz conclui dizendo que a vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. A gente gasta a nossa vontade em tantas coisas que nada tem a acrescentar para a nossa personalidade, que quando a gente precisa dela para criar alguma coisa, para construir, a gente não tem. A gente desregulou as nossas potencialidades criadoras em coisas cotidianas que nós não acrescentamos em nada quando aqui deixarmos esse corpo. Por isso que é necessária a nossa constante adaptação. Joana de Ângeles diz que conhecimento, amor e caridade nunca passam. Esses valores permanecem como sabedoria espiritual para a glória do ser na sua conquista da imortalidade vitoriosa. Ou seja, então, se os meus desejos, que são o combustível, não tiverem como objetivo conhecimento, amor e caridade, eu tenho que repensar. Tem alguma coisa nos meus desejos que não está coerente com essa busca da paz e da plenitude que eu estou buscando. E André Luiz diz, então, que renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para o enriquecimento efetivo da nossa personalidade. E é daí que procede a necessidade das regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas no domínio do espírito. Então, eu vou ter que me regrar moralmente se eu realmente tiver como objetivo a paz, a saúde, né, o bem-estar pleno. E é o autoconhecimento que vai nos levar ao autoamor, como eu coloquei. E somente através do autoamor é que nós podemos nos perceber. Olha, isso é legal, isso não é. Nos preservarmos de determinados comportamentos que nós tomamos que acabam nos fazendo mal. E dessa maneira, despertarmos as potencialidades da nossa alma, que todos nós trazemos, todos nós temos. E percebermos as possibilidades proporcionadas através da reencarnação. Eu paro de reclamar de tudo à minha volta, da minha casa, da minha vida, que é infeliz, e eu começo a entender que aquilo ali é tudo uma possibilidade nova para mim. Tudo aquilo ali eu desejei que fosse daquele jeitinho. Mas se eu não me conheço, fica difícil compreender. Já finalizando, então, eu trouxe mais uma questão
Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito? Então, como que eu sei se eu estou, né, estou conectado, estou conseguindo caminhar no caminho das leis divinas, andando direitinho? Os espíritos respondem. O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Ou seja, quando nós temos a planta da casa, quando nós conseguimos ter a planta da casa, entendermos como que vai ficar a obra pronta, mesmo ali dentro, no meio da bagunça, e quando nossas atitudes todas estão dentro das leis divinas, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, então eu estou me elevando espiritualmente realmente. Porque nós vivemos esquecidos que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. E nem sempre recordamos que no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma, ou seja, os nossos pensamentos. É isso que nós temos que retificar em nossa vida. Nos imaginemos como uma lagarta em transmutação para uma borboleta. Qual crisálida passageira, o corpo físico abriga a alma, espírito imortal. Há um instante em que a lagarta já não rasteja mais ao solo, mas ainda não encontrou o ponto de equilíbrio que lhe permita voar pelos céus da vida, com a liberdade que deseja. Esse momento de transmutação é doloroso e pode ser sofrido se a alma em transformação abrigar a rebeldia e a inconformação em seu coração. Eu não quero mais ser lagarta, eu já percebi que aquelas atitudes não me servem mais, mas eu ainda não construí o meu mundo novo, eu ainda não tenho nada, eu só entendo que eu não quero mais. Esse momento de reforma íntima, ele pode ser muito doloroso se nós não entendermos o processo que nós estamos passando. É preciso que nós deixemos de ser lagarta e ainda desenvolvamos as nossas asas. Uma de conhecimento e outra asa de moral, para que assim nós possamos alçar voo para objetivos superiores. Porque Jesus já nos disse que se nós quisermos vir após ele, nós teremos que nos negar todos os dias, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ou seja, cada escolha nós vamos ter que renunciar a alguma coisa. E Allan Kardec disse também que se nós nos ajudarmos, o céu nos ajudará. E guardemos a certeza que nada falta a ninguém, senão aquele que tudo exige, sem reconhecer o quanto lhe sobra de investimento e amor. À medida que essa realidade for verdade em tua alma, a paz lentamente encontrará abrigo em tua morada interior, e os teus olhos irradiarão a luz da essência, vertendo do local mais profundo e sagrado onde Deus habita, o teu coração. Porque toda a realidade é do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. Portanto, sob essa ótica espiritual, nunca tenhamos medo de nos perguntarmos o que queremos ser quando crescermos. Muito obrigada a todos.